Olá pessoal, eu sou Adriano, professor de artes, e vamos seguir adiante. Nessa aula, nosso objetivo vai ser a gente ver o contexto de dança e música na Grécia Antiga, compreender a relação dessas manifestações e o contexto mitológico. Então hoje, gente, a gente vai falar exatamente sobre a música e a dança na Grécia Antiga. Vamos pensar um pouquinho com relação a esses dois temas. A Grécia conhecia ritmo, melodia e harmonia? Será que eles conheciam? E a dança grega tinha alguma relação com o exército? Como é que pode dança e exército ter alguma coisa a ver? A gente vai ver. Música grega, ao contrário da arquitetura e da escultura, a música, a dança e a pintura têm pouquíssimos registros preservados. A música grega exerceu influência na cultura romana, trazendo sua teoria acumulada na Idade Média mediante as escalas, os modos e a harmonia. Elementos da música, rima, ritmo, melodia e harmonia. Gente, o que acontece? A arquitetura e a escultura, por ser feito de pedra, ele conseguiu resistir muito mais. Além que a escultura, pouca coisa da escultura chegou até nós. A maioria que chegou foram reproduções romanas, mas nós temos alguma coisa falando sobre isso. Já a questão da dança, da música e a pintura em si, a pintura por ser, vamos assim, elementos terrosos, elementos naturais, então ele não conseguiu se preservar com a luz, com a água, com o vento, com tudo, a erosão, foi se desaparecendo, infelizmente. Com relação à música, a gente tem pouquíssimos registros, mas temos alguma coisa. Com relação à dança, a gente tem poucas imagens, que dependia muito das pinturas. Então, alguma coisa a gente tem. Mas o que a gente tem certeza absoluta é que ela influenciou grandemente a questão de Roma, porque Roma, quando viu a arte grega, ficou apaixonado. Falou, nossa, que coisa maravilhosa, e assimilou tudo. Tudo mesmo, desde escultura, desde pintura, desde dança, desde música, desde teatro, foi trazendo tudo para essa cultura. E nós vemos que essa cultura acumulada da Roma chegou até a Idade Média. Nós temos, inclusive, dentro da Idade Média, um desenvolvimento da música, que a música começou ali a ter um terreno fértil, porque era utilizada ali como uma arte educativa. Então nós vemos o desenvolvimento das 7 notas musicais, nós vamos ver que as notas começam a ter uma nomenclatura, começa também uma nomenclatura musical, uma notação musical já começa devagarzinho surgindo que lá na Renascença que vai ter seu ápice. E nós vemos então que dentro da antiga Grécia, se a gente for falar dos elementos musicais, nós já temos o conhecimento dos 3 elementos da música, que eu até uso a palavra rima para ficar mais fácil a memorização, que é ritmo, melodia e harmonia. Lembrando que ritmo é a cadência de uma música, a melodia é exatamente aquela parte que você se lembra da música, aquela frase musical, aquela parte que você canta quando você representa uma música, e a harmonia. A harmonia é quando todos os sons se combinam, entram e ficam perfeitamente combinados. Lembrando que dentro da melodia nós temos intensidade, altura e duração, que os gregos também conheciam. Lembrando que intensidade é o som mais forte e mais fraco. Lembrando que altura é exatamente a nota grave e a nota aguda. E lembrando que duração é uma nota que pode durar muito tempo, como pode durar pouco tempo. E também dentro da harmonia nós temos a palavra timbre. Timbre é exatamente a assinatura vocal ou assinatura de algum objeto. Digamos assim, chaleira está esquentando, nós temos o barulho da chaleira. Eu estou conversando, a minha voz é assim. A sua mãe te chama, a voz da sua mãe. Ou se ouve uma sirene lá longe, a sirene tem um som característico. Então, o timbre é exatamente isso, essa assinatura vocal. Contexto mitológico. A música, a arte das musas, foi um presente dos deuses para os homens. Zeus, após ter vencido Titãs, teria solicitado a sua vitória olimpiana fosse festejada por todas as gerações. Então a gente tem a questão da música, mesmo tendo essa compreensão muito técnica, mas nós temos o surgimento dela dentro da religião, dentro do seu cunho mitológico. Ou seja, a arte das musas, que é música, ela nasce exatamente da vitória de Zeus. Zeus, ele luta contra os titãs. Quem eram os titãs? Cronos era o pai de Zeus e Cronos tinha vários outros deuses, que nós chamamos de deuses primordiais, os primeiros deuses. E esses deuses, eles dominavam a terra. Quando Cronos começa a ter filhos, para ele não perder seu poder, ele come seus próprios filhos. Então ele se alimenta dos filhos e seus filhos ficam vivos dentro da sua barriga. Só que quando chegou a vez de Zeus, a mãe de Zeus, Reia, deu uma pedra para Cronos, e Cronos comeu uma pedra e escondeu Zeus, ficou escondidinho. E Zeus, quando chega à sua maturidade, luta contra Cronos, vence Cronos, o despedaça, liberta seus 2 irmãos Poseidon e Hades e forma aquilo que nós conhecemos como a mitologia grega. Então ele está fazendo essa comemoração exatamente pedindo com que as musas, que a gente vai ver no próximo slide, que as musas cantem e tragam a partir das artes essa aventura que ele fez e essa grande conquista que ele fez. E nós vamos, portanto, Eliseu se une a
Mnemosyne, que era a deusa da memória, e por sua vez deu à luz a 9 deusas, que são as musas, guardadas por Croto, caçador, constelação de Sagitário. Em sua maturidade, as musas contavam o feito de Zeus, acompanhadas pela lira de Apolo. Então, a deusa da sabedoria se une ao deus dos deuses, Zeus, e nasce essas 9 deusas. E essas 9, vamos colocar deusas menores, elas são cuidadas por Croto. Croto é um caçador e Croto, ele é um semideus. E ele, durante a sua vida, ele cuida das musas até que elas cheguem à maioridade. Só que Croto morre. Quando Croto morre, os deuses levam ele para o céu e ele se torna a constelação de Sagitário que nós conhecemos até hoje. E nós vemos que na maturidade dessas musas, elas começam a contar exatamente os feitos de Zeus, acompanhado por Deus Apolo, o deus solar. E ele, com a sua lira, acompanha e elas vão cantando e poetizando e falando através de várias artes que a gente vai ver agora, que cada uma delas tem uma arte específica. As 9 musas, deus inspiradores da ciência e das artes, tinham um templo chamado museu, o termo museu dos dias de hoje. Olha que interessante, gente. Então, o templo delas era chamado de museum, ou seja, era um templo das artes. E tanto é que nós usamos o mesmo termo para o nosso prédio, que a gente vai ver toda a cultura guardada, e nós chamamos esse termo de museu, que é ocidentalizado e usado por nós até hoje. E dentro dessas 9 deusas que nós acabamos de falar, nós temos as 3 primeiras. Nós temos Calíope, que era a deusa da poesia épica, lembrando que epopeia remonta à ação heróica. Nós vemos Clio, que era a deusa da história. E nós vemos Erato, deusa da poesia lírica, que era a deusa da poesia que falava sobre sentimento. Lembrando que o fato de você contar a história é arte também pelo antigo grego, na concepção dos dias antigamente. E por que não nos dias de hoje? E nós temos mais outras deusas aqui. Deusa número 4, Euterpe, deusa da música. Nós temos Melpomene, deusa da tragédia, teatro educativo. Lembrando que eu já falei na aula anterior, a tragédia era uma arte que educava o povo a andar dentro da medida dos deuses. Nós temos Polimínia, deusa do cerimonial, da música cerimonial. Nós temos Thalia, deusa da comédia, teatro irônico e cômico. Teatro irônico e cômico dentro da Grécia, aquele teatro que exatamente ensinava o povo a perceber o erro de uma forma bem irônica e cômica. E nós temos Terpsicone, deusa da dança, e nós temos Urânia, deusa da astronomia e astrologia. Lembrando que dentro da concepção antiga, os gregos eram muito ligados nessa questão das estrelas e do destino através da estrela. Então a astrologia e a astronomia, o estudo e a questão do destino pelas estrelas era uma coisa vertente, dentro deles era considerado arte também. Música dos deuses. A música era um fenômeno religioso, sendo instrumentos vinculados a atividades específicas, tais como Aulo, Dioniso, Cítara, Apolo e Lira, Hermes. Lembrando que Aulo é aquela flauta dupla que nós temos ali na figurinha. A cítara é uma lira, a lira é aquele usinho com várias cordas. A cítara tem uma parte de madeira por trás, que dava um reforço, dava uma propagação do som um pouco maior. E a lira é exatamente aquele usinho com as linhas, que era relacionado a Hermes, sendo que Hermes, na mitologia, ele inventou a lira e presenteou Apolo, e Apolo, mais tarde, se tornou também o deus da música na antiga Grécia. A poesia com instrumentos era muito comum, fazia o uso da ornamentação na melodia, trazendo um brilho na execução. Suas músicas eram em homenagem aos deuses, mas também em casamentos, funerais, eventos esportivos e celebrações nacionais. Olha só que interessante. Eles enfatizavam muito a melodia, ou seja, dentro da melodia eles faziam ornamentação. O que acontece para mim poder fazer isso? Primeiramente, para mim poder ornar uma melodia, eu tenho que ter conhecimento de ritmo, ou seja, eu tenho que ter uma cadência dessa música para que eu pudesse fazer a frase musical em cima dessa cadência musical. Para mim ornar a melodia, eu tenho que ter consciência de harmonia, ou seja, eu tenho que misturar várias notas para dar aquele brilho. Ou seja, se eu estou cantando uma parte, no momento desse canto eu posso colocar 3, 4, 5 vozes junto que vão estar floreando esse momento desse cantor solo. Então esse floreamento pode ser feito através de mais vozes ou mais instrumentos acompanhando esse momento da melodia. Então isso é um pensamento extremamente maduro. Então nesse momento desse floreamento, essa ornamentação, já temos o ritmo, a melodia e a harmonia trabalhando em conjunto na composição musical grega antiga. E nós temos dentro da música, nós temos o maior teórico da música da Grécia foi Pitágoras, tendo atribuído a música ao estado da alma. Ele afirmava que existia o modo dórico pacífico e modo frígio intenso. Deduzia a música como matematicamente construída com o universo, sendo que a música perfeita seria alcançada pelo pensamento superior, a união com a filosofia.
Agora pense o seguinte, Pitágoras era um matemático, ele tinha aquela cabeça bem lógica. E ele olhava que a música era um estado de alma. Alguém da lógica falar isso é uma coisa muito profunda. Então ele dizia que trazia harmonia, o espírito, o estado da música. Ele afirmava que existia um modo dórico, pacífico e intenso, ou seja, pacífico e intenso já é a questão do ritmo. Uma coisa muito mais intensa, muito mais rápida, uma coisa muito mais pacífica, muito mais lenta. E ele deduzia que a música era matematicamente construída com o universo. Inclusive ele usa a figura do círculo. O círculo é exatamente uma figura perfeita dentro da geometria. Ele falava que quando a música era perfeita, ela se tornava uma melodia esférica, ou seja, era uma linguagem que era conhecida somente pelas mentes mais altas, ou seja, aquelas mentes que tinham conexão com os próprios deuses. Esse era o pensamento dele. O pensamento superior. Ele fazia união da filosofia com a música. Olha que interessante. A filosofia é a amizade com o saber, ou seja, a paz do homem interno e externo. Então ele colocava a música como uma integrante da paz interna do homem, ou seja, o equilíbrio do homem dependia muito de seu próprio ser e essa música auxiliava esse equilíbrio do homem. Por isso que eles eram unidas nesse pensamento grego. Dentro disso, vamos fazer um pequeno exercício para a gente se lembrar o que a gente viu até agora? Você concorda com a visão dos antigos filósofos gregos a respeito da música? Justifica para mim. Eu estou louco para ler o que vocês vão escrever. Vamos lá, fico aguardando vocês. Até. Responderam lá, pessoal? Vamos em frente. Dança grega. A dança na Grécia aparece na religião, na educação, nas comemorações, ritos sagrados e filosofia. Influência egípcia nos movimentos. Com o passar do tempo, essas datas foram fixadas no calendário nacional, evoluindo em atos teatrais e finalmente se tornando dança lúdica, de cunho participativo de toda a comunidade. Ritos dionisíacos eram dedicados à primavera, à fertilidade e fecundidade à base de muito vinho. Então, nós vemos que a dança ela aparece dentro da educação, uma coisa muito importante, gente, porque ela está dentro de todas as comemorações e com o passar do tempo essas datas foram fixadas como datas civis, ou seja, datas de comemoração. E por que elas eram consideradas na educação? Existia uma dança chamada dança pírrica, que era uma dança que imitava o combate e as crianças desde 5 anos de idade já faziam esse tipo de dança para se acostumar. Grécia era um sistema de muita filosofia, mas era um sistema muito militar. Então as crianças desde pequenas já aprendiam. E a dança era exatamente a melhor forma de você treinar a guerra, porque ela simulava todos os movimentos de combate. Então a dança era muito importante para fazer uma educação corporal para todo o grego. E nós vemos que ela foi evoluindo em atos teatrais e finalmente se dando como dança lúdica. Atos teatrais exatamente porque ela fazia com que existisse a representação de algo através da dança. Lembrando vocês que dentro da história do balé, a gente indo lá um pouquinho mais para frente já na Idade Moderna, a gente vai ver que lá a ópera com o balé, eles eram coisas juntas na Itália. Somente quando foi para a França é que exatamente a dança se separou exatamente dessa coisa meio teatral. Então nós temos sempre dentro da história humana, a gente sempre teve a dança muito ligada na questão do teatro exatamente por esse trabalho lúdico do corpo como suporte. Então nós vemos que a dança se torna lúdica, com participativa de toda a comunidade, ou seja, a dança ela entra no gosto de toda a comunidade, todos começam a praticar dança. Lembrando que na Grécia, nos dias de hoje, até hoje, a dança é um elemento cultural muito forte, que
inclusive os jovens, as pessoas da geração de hoje, em qualquer comemoração que existe dentro da Grécia, todo mundo dança. E dança um sistema antigo. É um sistema que é considerado um tesouro nacional dentro da Grécia. E nós vemos que as festas eram dedicadas a temas específicos: primavera, fertilidade, fecundidade e base de muito vinho. Ou seja, cada temática existia uma manifestação da dança. Cada temática tinha um rito diferenciado de dança. E o vinho era a ligação com os deuses. Falava-se que se você tomasse bastante vinho, você teria essa comunicação com os deuses nessa época antiga. Contexto mitológico. Réia, esposa de Cronos, ensinou dança aos curetes em Creta. Em agradecimento, os curetes armados para a guerra dançavam batendo seus escudos para proteger Zeus, ainda bebê, escondido na caverna. A Réia escondeu Zeus para não ser morto pelo pai. O som dos escudos disfarçava o choro do bebê. Os curetes foram nomeados sacerdotes e continuaram as danças de guerra. Então, gente, nós vimos que, eu já contei em outra oportunidade, que o Zeus foi escondido por Cronos. Cronos, ele comia os seus filhos, ele engolia literalmente, e os seus filhos ficavam vivos dentro do seu estômago. E Réia deu uma pedra para Cronos e Cronos foi enganado, e escondeu Cronos, e escondeu o Zeus. Quando o Zeus estava escondido na caverna, Zeus chorava muitas vezes. E Réia, como tinha ensinado a dança para os curetes, que era uma tribo na época, e era uma tribo guerreira, essa tribo ficou na frente dessa caverna, batendo seus escudos em posição de combate, e essa posição de combate era visto por Cronos como somente um treino deles para combate, porque eles eram pessoas que eram manifestas a sua obediência a Cronos, mas na verdade eles estavam obedecendo Réia, eles estavam disfarçando o choro de Zeus. Então a gente vê que a dança já entra nesse contexto mitológico muito importante. Foi a primeira defesa de Zeus ainda bebê. E nós vimos que Platão falava dos melhores guerreiros são os homens que honram os deuses com a dança. Pitágoras afirmava que a dança, como divina, pois dava alegria. E uma canção da Anacreonte diz que o velho que dança conserva os cabelos de ancião, mas seu coração é jovem. O grego não separava o corpo e o espírito, a dança unia ainda mais tudo isso. Então a gente vê que dentro do contexto grego, o corpo e o espírito era uma coisa única, não existia essa separação. Tanto é que eles pensavam assim que quando a pessoa morria na Idade Antiga, quando ela vinha à vida novamente, ela vinha com o seu próprio corpo. Não existia essa separação de alma sair do corpo, mas era tudo uma coisa só. E a dança exatamente ela estava presente com uma coisa que fazia bem para o corpo. E as pessoas que dançavam dentro da tradição deles mantinham exatamente sua longevidade, sua juventude. E a filosofia apoiava. E aqueles que dançavam, eles faziam o quê? Eles dançavam com algo divino, algo que era um presente dos deuses, e honravam os próprios deuses através desse movimento. E nós vemos dentro da dança, existe o elemento coro. Na tragédia tinha saltos, tinha corpo reclinado para frente, ondulações do quadril. Na comédia, mais movimentos da alegria. E nós tínhamos também a dança skines, dança da farsa, dança masculina mimética com cunho teatral acrobático, inspirada direto para a comédia dell'arte. Então a gente vai ver que dentro da tragédia, dentro da comédia, existia um sistema de dança que acompanhava. Dentro da comédia, aquela coisa mais, dentro da tragédia, aquela coisa mais dorso para frente, movimentos menores. E dentro da comédia, nós temos aqueles movimentos mais abertos, mais alegres e mais irônicos. E nós vemos que a dança da farsa, que foi também uma ramificação dessas danças antigas, ela tinha um cunho teatral, ela era mais representativa. E essa dança vai exatamente vir na dança na comédia dell'arte. A comédia dell'arte também surge final da Idade Média, começo da Idade Moderna, que era aqueles teatros itinerantes que tinham na antiga Itália, e eles se inspiraram exatamente na cultura grega, e se inspiraram exatamente nessas danças antigas. E nós vemos que existia uma separação de dança profana e dança sagrada. A dança com o tempo passou a ter a separação de dança sagrada e dança profana, comum nas culturas antigas. Exemplos: Corteses de Dionísio, temos as Mênades e os Sátiros, dança participativa. Então, a gente vê que era uma coisa muito comum, porque ela começava exatamente com a mitologia, mas de certa forma o povo assimilava essas danças e começava a trazer essa dança para o seu próprio divertimento. Então começava a trazer do cunho de dentro dos templos, começava a trazer comemorações civis, comemorações que englobavam a questão do próprio país. Então as pessoas se soltavam. E nessa questão de Mênades e Sátira, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, exatamente quase que um namoro, era um flerte que existia entre as pessoas, exatamente fazendo com que as pessoas se soltassem e se divertissem nesse momento. E lembrando que dentro da dança nós temos os elementos estruturais da dança. Eu uso a palavra movit para a gente se lembrar dos 3 elementos estruturais. O move é o movimento, o espaço e o tempo. O movimento é exatamente aqueles movimentos que nós temos, que é a translação, que eu vou do ponto A até o B. Nós temos a rotação dentro do meu próprio eixo, nós temos o espaço, que é o espaço de dança, e nós temos o tempo, exatamente a cadência da dança. E as Mênades, então, falando sobre os elementos que nós vimos, as Mênades eram uma espécie de ninfa que simbolizava o amor, sátiros, personagens sedutores, também protetores, rebanhos e pastores, passos rápidos, saltos,
de corpo estendido para trás, expressando a velocidade. O que na verdade existia, gente, era um flerte. Era quase que como é que podia falar? Vamos colocar como um namoro, uma certa sedução. As mesmas eram as antigas ninfas e elas estavam ali exatamente se mostrando super lindas. E os sátiros tentavam conquistar ela fazendo esses movimentos trazendo essa questão da sua masculinidade, mas trazendo também essa questão da sua velocidade, mostrando que eles eram dignos dela. Então, literalmente, eles corriam atrás dela exatamente com esse flerte romântico que existia nessas manifestações de dança. Dança é expressão. Os gregos dançavam em nascimentos, núpcias, banquetes, usavam meia ponta de pés e buscavam a simetria dos membros, a simetria pelos membros, com elevação da perna até atrás dos joelhos, que é a jarrete. Nos dias de hoje ainda é um teatro nacional, ainda é um tesouro nacional. Lembrando que cada tipo de comemoração era comemorada exatamente com a dança. Nós temos então núpcias, banquetes, os Jogos Olímpicos, inclusive, também tinha dança exatamente para essa comemoração. Ponta de pé, o que é a ponta de pé? A ponta é exatamente a ponta que existe no balé. A ponta de pé é quando você deixa até metade do seu pé dentro do chão. Então eles dançavam com o pé um pouco elevado. E até hoje eles fazem essa dança assim. Por quê? Ela se torna uma dança um pouquinho mais rápida. E eles procuravam muita simetria. Simetria significa que se o meu braço direito estava para cima, o braço direito para cima. Braço esquerdo para baixo, o braço esquerdo para baixo. Mão direita para cima, mão esquerda para cima. Sempre tentando manter igualdade nos lados do corpo. E nós vemos que eles faziam muito a questão dos pés até o joelho. Como eles ficavam em ponta de pé, a elevação da perna para trás até o joelho e voltar dava movimento. Então eles faziam bastante isso. Até os dias de hoje ainda é usado muito esse tipo de movimento. Dá exatamente mais velocidade e mais agilidade na dança com várias pessoas ao mesmo tempo. E nós temos a simbologia. A simbologia, por exemplo, mãos para o céu. É súplica que até hoje o teatro e a dança utiliza. Nós temos mãos estendidas, que quando você está direcionando uma mensagem para alguém, eu estou falando, eu direciono a minha mão para essa pessoa. E quando nós temos mãos horizontais paralelas ao chão. Ou seja, quando eu inclino meu corpo e ponho as mãos no chão, simboliza exatamente a tristeza. É uma linguagem dentro da dança até os dias de hoje. E vamos fazer um exercício bem rapidinho, gente? Você consegue encontrar semelhança entre as linguagens da dança e da música nos dias de hoje? Quais são? Responde lá, eu estou aguardando vocês. Até! Aí, pessoal, responderam lá? Vamos em frente. O que a gente aprendeu no dia de hoje, gente? Nós compreendemos um pouco sobre as origens do contexto da dança e da música na Grécia Antiga. Lembrando que a música é a arte das musas, e ela veio exatamente em comemoração pelos feitos de Zeus, e nós vemos que a dança foi um presente de Rhea e os Curetes, exatamente para proteger Zeus. Então foi uma arte protetiva, de certa forma. E ela veio como um exercício do próprio corpo, um exercício para o combate e um exercício exatamente para a sua saúde. E ela se tornou bem cultural, ou seja, ela uma forma de comemoração de vários ritos e uma homenagem aos deuses, exatamente exaltando os deuses através do movimento do corpo. E nós vemos também as questões mitológicas que envolviam toda a cultura grega. A gente viu que o grego ele é muito ligado a essa questão dos deuses. Então, tudo existia uma simbologia do deus, de algum deus. Então, todo deus existia seus ritos específicos, suas danças específicas, sua música específica. Então, dessa forma, existe o contexto geral, voltando às artes em comemoração e exaltação dos deuses antigos. Ok, pessoal?
Espero que essa aula tenha sido proveitosa, nós tenhamos aprendido bastante coisa e nos encontramos na próxima aula. Até. Tchau, tchau.